Nós estamos recebendo aqui na programação do Panorama a Natália Sulzbach, ela é psicóloga e representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, e também a capitã da Brigada Militar, Carmine Brescovitch, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nesta manhã de terça-feira, Aline Silva. Isso porque na cidade de Estrela, ações do Agosto Lilás marcam esse mês tão importante de conscientização. Mulheres, bom dia, prazer tê-las conosco aqui na bancada. Bom dia, uma satisfação é nossa participar do programa. Muito obrigada pela oportunidade de falarmos sobre uma temática tão importante para nós mulheres, que é trabalharmos com a conscientização, com a orientação sobre os direitos das mulheres. Natália, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Agradeço também a oportunidade de a gente poder estar aqui falando assim em larga escala, né, sobre esse tema, que é tão importante e acho que ainda está um pouco falado. Quanto mais visibilidade se tiver, melhor para a gente poder pensar em ações de enfrentamento e prevenção. Quais são as principais ações de enfrentamento e prevenção que Estrela realiza? Agora, em relação ao mês de agosto, mês de agosto lilás, nós temos uma lei nacional que prevê, né, um mês de conscientização da violência doméstica e familiar. E em Estrela nós organizamos alguns ciclos de palestras e rodas de conversa com alguns grupos de mulheres, né, do município, clube de mães, grupos de adolescentes, em vários segmentos, né, para a gente abordar de forma mais próxima, né, a questão da violência em si, dos tipos de violência, da forma de prevenção, e especialmente, né, Natália, a gente tem trabalhado na divulgação da rede de enfrentamento que existe no município de Estrela, que são várias entidades que têm esse suporte para essa mulher, caso ela precise do nosso apoio. Então, além disso, a gente tem feito, hoje à noite a gente vai também participar de uma aula na Univates para falar sobre isso aos alunos. Então, a gente está em larga escala também divulgando, porque é através da conscientização que a gente entende também que a gente pode fazer a prevenção e fazer a diferença. Nós somos incansáveis em fazer essa pergunta, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, normalmente vem à mente do nosso ouvinte a agressão física, né? Aquela imagem das campanhas da mulher com o olho roxo. E a gente está falando disso, mas não só disso, né? Do que a gente está falando? A gente também está falando de violência psicológica. A Lei Maria da Penha classifica 5 tipos de violência, né? E dentre eles, um só é a violência física. Então, a gente tem a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Então, e esse é o tamanho da complexidade das situações de violência. A violência física, ela é, digamos assim, o ápice, né? É o auge dessa violência. Para chegar até a violência física, tem um caminho que é percorrido, que perpassa diversos outros tipos de violência, até que se chegue ali. E por isso que a gente trabalha com prevenção, principalmente, para não chegar até a violência física, que já é um momento de risco de vida. Né? Então, essa é a importância desse tipo de campanha do mês de agosto, de poder falar sobre isso, para a gente poder olhar para as relações dessa forma preventiva, né? Ao primeiro sinal, ao primeiro desconforto, à dúvida, já poder ir procurar ajuda, conversar, orientar e ver como pode estar ajustando isso para não chegar a uma situação de risco. Natália e Carmine, daí eu acho que é um questionamento que todo mundo se faz, e principalmente a mulher que às vezes não se dá conta, esteja nos ouvindo, que ela já está sofrendo algum tipo de agressão, e tu fala na agressão psicológica, na agressão moral. Ela geralmente deixa chegar naquele ápice que é estar apanhando do marido, do companheiro, do namorado para fazer a denúncia, ou as mulheres da região já estão antecipando esse movimento? Como é que vocês enxergam? Como é que estão os números? Em relação às denúncias, aos registros policiais, a gente tem isso bem variável. A gente tem mulheres que já registram quando tem uma situação de ameaça, né, uma situação mais psicológica, mas a maioria dos casos ainda o estopim do registro policial é quando ocorre uma agressão física, né? Mas a gente até estávamos conversando, né? Nós temos em Estrela o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que tem atendimento psicológico, orientação jurídica, orientação socioassistencial, que a mulher não precisa necessariamente fazer um registro policial para procurar essa rede de apoio e procurar ajuda para orientação, né? Então, até vou deixar para a Natália explicar um pouquinho mais o serviço do CRAM, porque tem essa rede de apoio que ela pode... não necessariamente, às vezes, ela não se sinta à vontade, eu não quero fazer um registro, eu não quero denunciar, não quero de imediato isso, mas ela não precisa esperar
a agressividade se tornar um nível elevado para procurar ajuda e para tentar melhorar a situação dela, né? Exatamente. O CRAM é vinculado ao atendimento à mulher. Então, o serviço do CRAM, ele não trabalha com denúncia, né? A mulher procurar o CRAM, querer falar, esclarecer dúvidas, entender como funciona, não pressupõe uma denúncia. Ela não está denunciando o companheiro quando ela vai até o CRAM. E nós também não faremos isso, né? O CRAM também não vai realizar uma denúncia, fazer um registro oficial sobre essa situação. Então, as mulheres podem procurar para tirar dúvidas, para entender como funciona, para poder entender se esse relacionamento está saudável ou não. Isso é uma forma de prevenção e de que não se deixa chegar a um ponto muito alto de violência, né? O serviço trabalha para poder falar sobre o tema, para atender a mulher dentro das necessidades dela e do que ela quiser naquele momento, né? Então, a denúncia ela não pressupõe um atendimento no CRAM. As mulheres têm o entendimento quando elas estão num ciclo de violência? Ou demora a ter esse entendimento? A violência doméstica e familiar ela é multifatorial, né? Tem vários fatores que geram e conduzem à existência da violência. E muitas vezes as mulheres elas não percebem de imediato que elas estão, né, dentro de uma situação de violência. Porque é uma relação, né? A relação vai sendo construída daquela forma. E é o jeito que o casal, enfim, a família aprendeu a se relacionar. Às vezes são 30, 40 anos vivendo daquela forma e às vezes as pessoas não sabem outro jeito de se relacionar, não conhecem outras formas, né, de viver um casamento, um namoro, enfim. E então, já vivia isso vendo a mãe, vendo o pai se relacionar dessa forma. Exatamente. Então, às vezes, sim, leva um tempo até perceber que isso não é correto, né? Quer dizer, que tem que ter outro jeito mais saudável de se relacionar. E aí se começa essa reflexão, mas é um processo de poder falar sobre isso também, né? À medida que a gente fala sobre esse tema, as pessoas se autorizam mais a pensar e a poder falar e questionar. Então, inclusive, por isso, as nossas rodas de conversa programadas para o mês de agosto, elas têm esse objetivo de proporcionar uma reflexão, né? Porque, às vezes, a gente tem tornado como normal algumas condutas, alguns comportamentos que não são normais na nossa sociedade, digamos assim. Não deveriam ser normalizados, digamos assim, né? E acabam gerando ou criando uma violências maiores ao longo prazo, né? Nesse sentido. Antes de falarmos um pouco mais da programação ainda agora do mês de agosto, para nossa audiência entender, para ilustrar, né? Quando a gente está falando dessa violência, dessa mulher que é atendida pelo CRAM, que pode receber esse suporte da rede, a gente está falando da mulher lá da área rural, a gente está falando da mulher da cidade, a gente está falando de uma jovem que nos acompanha agora, ou a gente está falando daquela mulher que está há 30 anos num relacionamento, ou nós estamos falando para todas? Nós estamos falando para todas. Para todas. Hoje, qual é a mulher que busca mais já essa orientação? É a mulher jovem, que está tendo um acesso à informação, ao toque de um rolar ali do celular? Ou realmente é aquela mulher que viveu uma vida, um relacionamento daqui a pouco agressivo e que, pelo acesso à informação, que a gente tem muito mais agora, está entendendo que esse ciclo não é o normal? Eu percebo de todos os contextos e faixas etárias. Assim, tem mulheres que já estavam em relacionamentos há 30, 40 anos e procuram ajuda. Tem também jovens de 30 anos, 20 e poucos anos, que estão num namoro, às vezes, de meses, né? E já procuram essa ajuda também. Então, não tem classe social, né? Não tem um bairro específico. E é um contexto geral. E até é importante falar, a gente está falando de violência doméstica familiar em relação ao companheiro, ao namorado, ao agressor. Mas a gente tem situações que é o filho, é o neto, né? Porque a violência em si é dentro do ambiente familiar e doméstico, né? Então, não necessariamente, a gente tem situações que nós, da Patrulha Maria da Penha, atendemos, que é a mãe que sofria a violência do filho, ou a avó do neto, né? Então, a gente tem outros contextos também, né? Mas eu acho que esse é um contexto que eu vejo ficando mais comum, assim, os filhos sendo violentos com as mães. Esses casos, assim, e são casos graves, às vezes, de situações que chegam à violência física também. E esse é uma coisa que eu vejo um aumento, digamos assim, do ano passado para cá. Pode ter conexão com o pai que também seja violento, né? Então tem essa conexão. Deixa eu entender, Natália e Carmine. As mulheres, elas às vezes demoram muito, né? Ou às vezes não fazem denúncia, não procuram ajuda.
Elas ainda pensam que elas podem salvar aquele casamento, aquele marido, aquele filho, e por isso que elas demoram tanto para fazer uma denúncia ou procurar ajuda? É isso? Sim, e acho que isso é muito cultural, né? No sentido da mulher ser vista sempre como alguém compreensiva, que cuida e que precisa ter uma família, né? Ter filhos, a propaganda de margarina, né? Da família bonita. E que esse é um objetivo de vida ainda, muito comum que as pessoas procurem. Então, a intenção é que isso sempre possa se consertar, sempre possa ficar tudo bem, que essa mulher precisa compreender e precisa encontrar ferramentas para ajustar essa família. E, na verdade, esse é um dos fatores, né? A gente vê também situações em que a mulher ela tem dependência financeira, né? É porque ela não tem profissão, ela não consegue se inserir no mercado de trabalho. Às vezes ela tem vergonha da família, ou até do contexto social em que ela está. Então, são vários fatores que às vezes geram essa manutenção que a gente chama do ciclo de violência, né? Que é quase um sequestro, né? Ela está sequestrada ali, porque ela não consegue fazer nada, né? Ela está presa ao ambiente, está apanhando, está sendo vítima de agressões psicológicas, então é uma loucura, né? E é o ciclo da violência, né? Dentro desse ciclo faz parte o momento também em que o agressor vai conversar com a mulher e vai prometer que ele vai mudar, que não vai mais ser assim, né? Que está arrependido, que precisa repensar, que ele entende os erros. E dentro de todo esse contexto socioeconômico, né, de fragilidade emocional, a mulher às vezes acaba entendendo, não, vamos tentar então, já que ele está demonstrando, né, que ele entendeu, vamos retomar e vamos tentar mais uma vez. Faz parte do ciclo da violência, né? Temos de ação, de palestra, de roda de conversa que a gente pode convidar a nossa audiência para participar lá em Estrela. No dia 9, agora na próxima quarta-feira, amanhã à tarde, nós teremos um evento lá em Estrela, no centro, no Salão da Comunidade Evangélica, que a equipe do CRAM vai estar, então, falando sobre essa temática da violência. E nós teremos uma palestrante depois de Porto Alegre para fazer uma vivência com dança voltada para mulheres. Ela trabalha com o público feminino. Então, essa é uma programação específica aberta ao público amanhã à tarde, às 13h30. Não precisa fazer inscrição prévia. Não precisa fazer inscrição prévia, só chegar. Algo mais, gurias, que a gente possa contar desse agosto? Olha, nós queremos dizer que agosto é o mês que a gente chama a atenção, né, por ser o Agosto Lilás, o mês de conscientização, mas que a rede de enfrentamento à violência, ela existe permanentemente, né? E em Estrela nós temos o CRAM, que faz o atendimento psicológico, o suporte de assessoria jurídica e socioassistencial. Nós temos o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Brigada Militar através da Patrulha Maria da Penha. Enfim, nós temos a delegacia, né? A Delegacia de Polícia Civil também. Então, nós temos toda uma equipe de apoio a essas mulheres, né? Para assessorá-las. Tendo ou não tendo o registro policial, tendo ou não tendo a denúncia, né? Elas têm essa equipe, essa rede que de fato trabalha em rede para melhorar as condições de vida dessas mulheres. A mulher pode acessar os serviços por qualquer uma dessas portas? Sim, qualquer uma dessas portas. E como nós trabalhamos em rede, por exemplo, a mulher acessou o serviço, foi diretamente ao CRAM, né? Porque ela tem uma dúvida jurídica, se eu me separar, como fica o patrimônio, como fica... Nós temos lá no CRAM, a Natália tem lá na equipe um suporte jurídico. Dentro da conversa, mas eu quero ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, o CRAM vai nos encaminhar ela. Perfeito. E assim, nós também, quando nós atendemos, por exemplo, pela Brigada Militar, uma mulher que está em situação de violência, a gente vê que ela precisa de um acompanhamento psicológico, por exemplo, a gente encaminha ela para o CRAM e assim para os outros serviços também. Então, a gente realmente trabalha em rede no sentido de dar esse suporte e encaminhar, porque às vezes a pessoa não sabe para onde que ela pede ajuda, né? Enfim, então essa é a nossa mobilização, digamos assim, né, em Estrela. Muito bem. Natália, muito obrigado pela tua presença aqui. Natália Susbach, psicóloga, capitã Carmine Brescovitch. Muito obrigado, gurias, pela presença aqui e que a gente tenha um Agosto Lilás de muito sucesso lá em Estrela. Muito obrigada pela oportunidade.